Uma palavra que chegou de uma forma muito poderosa ao nosso coração essa semana foi sobre semeadura. O Marlos, ele pegou um vídeo do pastor Brunão pregando e ele compartilhou com alguns de nós, e alguns de nós tivemos a oportunidade de ouvir, e essa palavra ela nos encontrou de uma forma muito intensa. E nós começamos a tomar algumas decisões a partir daquela palavra profética que foi lançada sobre nós, em semear alguma coisa na vida de alguém, pelo menos todos os dias. Hoje, quando eu estava vindo para o culto, eu abri o meu guarda-roupa, eu falei, o que eu vou semear e em quem eu vou semear hoje? E sabe, queridos, eu tenho um monte de perfume porque eu ganho. E às vezes, quando vai chegando alguma data comemorativa, eu começo a orar e falo, Senhor, toca no coração do povo que vai me dar presente, mas não me dá perfume. E aí, quando eu assusto, está chegando mais perfume. Mas eu não murmuro não, eu agradeço a Deus, porque aí eu sou cheiroso e eu posso andar com um cheiro por dia, né? E aí quando eu abri o meu guarda-roupa, eu falei, eu queria semear alguma coisa na vida de alguém hoje, e o Senhor me tocou para eu semear um perfume, eu trouxe um perfume e pude presentear alguém. E eu me dispus a fazer isso, porque isso é o papel da igreja. A igreja precisa entender isso, porque a Bíblia diz que aquilo que eu semeio, eu colho. Aquilo que o meu coração está disposto a fazer, é aquilo que vai acontecer na minha vida. Entenda isso, pelo amor de Deus, igreja. Aquilo que eu disponho a fazer no meu coração, é aquilo que vai acontecer na minha própria vida. É por isso que eu não tenho medo de declarar que eu sou um milionário, que eu sou um homem afortunado, que eu tenho tudo que eu preciso, que não me falta nada, porque eu não tenho um coração fechado. Eu aprendi a semear, eu aprendi a dar. Eu não tenho problema com isso. Deus está nos levando para um lugar de entendimento de qual o verdadeiro papel da igreja. O nosso papel não é encher esse lugar de gente. O nosso papel é curar pessoas, para que essas pessoas venham para cá para cultuar e adorar a Deus conosco. Não é inchar uma igreja. A oração do Albert foi muito diretiva hoje. Não é inchar a igreja, vamos encher de gente aqui, vamos trazer todo mundo. Não, é curar pessoas, é tocar em pessoas. E a partir do momento em que essas pessoas são tocadas por nós, elas vão querer viver a vida que a gente vive, vão querer estar junto com a gente aqui. Você está entendendo isso? Para te adorar eu vivo, nós acabamos de cantar isso. E adoração é trabalho, adoração é quando eu toco em pessoas para Ele, por causa dEle, por um propósito segundo o coração do Pai. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, que existe um chamado, um propósito de Deus para a sua vida. E nós não estamos aqui nessa terra à toa. Você não está aqui à toa, Deus não te fez nascer à toa. É por isso que a Bíblia diz que quando você estava ainda no ventre da sua mãe, o Espírito Santo já te conhecia, te envolvia. Ele já estava com você, porque Ele já estava te preparando para um propósito. Existe um propósito de até as suas lutas, até as suas provações, até as suas tentações, até as suas desgraças e dilemas, são por um propósito. Deus está te preparando para um lugar mais alto, para um lugar melhor. E toda vez que eu falar alguma coisa que você acredita, você se apropria dessa palavra. Semana passada eu profetizei algo aqui, algumas pessoas tomaram posse durante a semana, começaram a vir os testemunhos dizendo: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu fui assim, aconteceu isso, eu vi a minha empresa, eu vou abrir, eu sei que eu vou ser. E alguém falou: pastor, eu sei que Deus me chamou para ser um mantenedor, então Deus falou comigo isso. Então prepara para ser rico. E para manter a obra de Deus tem que ser rico. Tem que ter muito dinheiro. Quem quer ter muito dinheiro aí? Então prepara para isso, querido. Só que você tem que entender o propósito. Você tem que entender o propósito. Para onde que Deus está te levando? E eu quero dizer para você que o seu propósito, ele não pode ser maior do que a sua necessidade. Foi o que nós ouvimos na pregação. Eu quero ser rico porque eu quero. Não, pedis e não recebeste, porque pedis mal para gastar com os vossos próprios deleites. Se você tiver um propósito, Deus vai te dar a condição para cumprir esse propósito. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E eu tenho certeza que o maior interessado em cumprir o propósito é o próprio Pai. Ele é o maior interessado em que se cumpra o propósito dele na sua vida.
Jó, ele já dizia: sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Comece a orar a palavra, querido. Eu aprendi isso, eu oro a palavra. Eu aprendi a orar o que está na Bíblia. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que temem ao Senhor. Eu temo ao Senhor, eu te respeito, eu te amo. O Senhor é tudo para mim. Então me revela os segredos do seu coração. Sabe aquele momento curioso? É por isso que a Bíblia diz que quando você quiser, entra para o seu quarto, fecha a tua porta, que o seu pai que fala em secreto, ele vai te recompensar. É no segredo, é quando você está quietinho com ele, que ele começa a te mostrar coisas e revelar o coração dele para você. Você pode dizer: ah, mas eu não sei qual é o propósito dele na minha vida. É porque você ainda não foi para um lugar sozinho com ele. Nada pode substituir o lugar de intimidade com Deus. E escuta, muitas vezes a gente é tomado. A Bíblia conta a história de Marta e Maria. Jesus chega na casa delas e a Bíblia diz que Marta foi fazer coisas para Jesus. Ela estava cuidando de Jesus. Ela estava de repente fazendo um café novinho para Jesus. Estava fazendo um bolinho para servir. Estava limpando o local que ele ia se abrigar, que ele ia dormir, preparando a cama. E Maria, diz a Bíblia, que se assentou aos pés dele e começou a ouvir o que ele estava falando. Ela ficou sozinha com ele, só ele e ela ali. E Jesus começou a ministrar o coração dela. E de repente chega a ativa Maria, uma mulher dedicada, uma mulher pronta. Ela estava com o coração abençoador sobre o mestre. E ela diz: mestre, o senhor não está vendo que eu estou fazendo tudo e ela está aí sem fazer nada? E Jesus fala: Marta, Marta, não são muitas coisas que são necessárias para serem feitas, apesar, ele diz, mais que isso, uma só. E Maria escolheu a boa parte. Sabe qual foi a palavra, Albert, que Deus falou? Ele falou que o nosso papel é nos voltarmos para o propósito. Porque quando a gente se volta para o propósito, Ele vai dar aqueles que vão se achegar a nós. Porque foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Enquanto eles se dedicavam ao estudo da palavra, às orações, ao partir do pão, enquanto eles distribuíam as suas riquezas uns com os outros, enquanto eles supriam as necessidades dos necessitados, a Bíblia diz que Deus então dava para eles aqueles que haveriam de ser salvos. A gente não precisa fazer mais um culto. A gente não precisa fazer mais uma campanha. A gente não precisa trazer mais um cantor. Não, a gente precisa estar nele, viver nele e estar unidos no propósito. Porque quando a gente está unido no propósito, o Senhor começa a dar resposta sobre aquilo que nós estamos buscando. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu quero que você bata no ombro do seu irmão que está do seu lado, como profeta, e diga assim: Deus te plantou aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido: isso não vai parar, isso não vai se frustrar, porque nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Se Ele é por nós, diz a palavra, quem será contra nós? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Se você está no lugar certo, no propósito, como o Albert falou, como nós pregamos aqui, se você está indo e está no lugar certo, na hora certa, no lugar do propósito, no lugar da promessa, não se preocupe, as bênçãos vão te alcançar e o propósito vai acontecer. Não vai se frustrar. Não vai. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 fala que o coração do justo, ou melhor, o coração do sábio, ele consegue discernir o tempo e o juízo. O coração do sábio, ele não está aflito pelo que vai acontecer, porque ele sabe que Deus vai fazer na hora certa, do jeito dele. O coração que é sábio, que se volta para o Senhor, ele sabe que Deus, ele vai cumprir todo o propósito, ele vai cumprir toda a promessa, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou, a qual a palavra foi lançada, ela vai alcançar o seu objetivo e vai acontecer segundo o coração dele. Essa palavra é para os filhos. Ah, pastor, mas eu
não vejo isso na minha vida, então tem alguma coisa errada. Você precisa alinhar alguma coisa que está desalinhada. Você precisa se voltar para algum lugar que você se perdeu nele. Hoje eu vou te convidar a ofertar, a dar o dízimo, a devolver ao Senhor. Se você está com ele aí e não fez ainda, guarda para um momento. Mas a gente precisa fazer isso com propósito, querido. A obrigação da lei, ela foi tirada, mas a responsabilidade da graça, ela foi mantida. E agora eu preciso entender por que eu estou fazendo isso. Não é simplesmente por fazer, mas por um propósito. Para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam alcançadas, para que o cuidado de Deus alcance pessoas, para que eu mantenha a estrutura que recebe, a estrutura que ministra, a estrutura que alimenta, a estrutura que cuida. Você precisa fazer isso por um propósito, não por obrigação. Não, eu vou lá porque eu vou dar, porque eu tenho que dar, né? Porque eu sou crente. Não, por um propósito, porque você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que está sendo alcançado. Você sabe onde está sendo tocado. E eu quero compartilhar uma verdade bíblica para que você entenda o que eu estou falando. Diga comigo assim: toda unidade. Diga, toda unidade é frutífera. Vocês já viram como é que os traficantes dão certo? Você já viu as reportagens das comunidades do Rio de Janeiro? Que tem os traficantes que cuidam. Eles dão certo. E quando a polícia vai lá para acabar com o tráfico, a comunidade se levanta contra a polícia dizendo não. Por quê? Porque eles dão certo, porque eles são organizados. Por isso que chama crime organizado. As milícias dão certo porque eles são organizados, porque eles são unidos, porque eles olham para a mesma direção. Por que durante muitos anos a corrupção deu certo no Brasil? Porque eles estavam unidos por um propósito. Glória a Deus, que Deus está quebrando essa estrutura, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos aqui para falar de política, eu só quero lembrar que a eleição termina às 17 horas, não esqueça. Então não vá depois desse horário, porque senão você não vai conseguir votar. A gente precisa entender essas coisas, querido. Ah, mas o senhor falou só de coisa que deu errado. Vamos falar de coisa que deu certo. A igreja está de pé há mais de 2000 anos. Sabe por quê? Porque a igreja é unida e ela deu certo e ela dá certo. Não digo a igreja denominação, não digo igreja estrutura religiosa, eu digo a noiva, o corpo de Cristo espalhado pela terra. É por isso que a gente ouve notícias da igreja em lugares onde não se pode falar de Cristo, onde não se pode ler a Bíblia, e pessoas estão sendo salvas pelo nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres muçulmanos estão tendo a revelação de Jesus. Jesus está aparecendo para eles. Por quê? Porque a igreja dá certo. Eu sou a igreja, você é a igreja, e nós nascemos para dar certo. Aleluia. Mas se a gente não olhar para a mesma direção, se a gente não observar o mesmo caminho, se a gente não sonhar os mesmos sonhos, eu não estou querendo que você sonhe os meus sonhos, eu estou dizendo, existem sonhos de Deus para nós, já revelados, e a gente precisa acreditar nesses sonhos. A gente precisa olhar para a mesma direção. Porque quando a gente estiver observando a mesma coisa, olhando para a mesma direção, sonhando os mesmos sonhos, objetivando as mesmas coisas, usufruindo das mesmas metas, nós vamos alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Você entende isso, querido? É hora da gente se unir por um propósito. É hora da gente começar a se unir por uma verdade e brigar por ela, e amar essa verdade acima das nossas verdades, e sonhar essas verdades acima dos nossos sonhos, porque a declaração nos nossos lábios tem que ser: ainda que eu tenha sonhos tão altos, eu sei que os sonhos do Senhor são maiores que os meus. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os planos de Deus em relação aos nossos planos. O homem pode objetivar um monte de coisa, mas a palavra final, ela vem do Senhor. É Ele quem determina. E eu preciso viver sobre essa palavra.
Eu preciso viver sobre e sob essa palavra. Aleluia. E eu quero dizer para você que é algo que nós precisamos fazer como igreja. Nós precisamos fazer alguma coisa. E sabe, querido, quando a gente fala essas coisas, por que que o seu coração arde, o coração de muitos arde? É porque essa verdade já está aí dentro de você. No seu coração você está dizendo, é isso aí, é disso que eu estou pensando, é disso que eu estou falando, é nessas coisas que eu estou entendendo. E quando você começa a perceber, é porque está dentro de você e apenas está saindo para fora. Nós somos atraídos por uma verdade, é por isso que você está aqui, querido. Nós somos atraídos por um sonho, nós somos atraídos por uma verdade, nós somos atraídos por uma palavra, não é verdade? E aí vem o Albert e fala, pastor, eu senti no meu coração de orar, profetizando sobre as cadeiras vazias, profetizando sobre os lugares aqui do bairro. Deus deu uma palavra para o Albert, ele trouxe essa palavra e ele disse, Deus vai nos entregar o bairro Santa Rita. Mas essa palavra não é de hoje não, nós já carregamos essa palavra há mais de 20 anos. Por isso que Deus está nos levando a esse lugar de maturidade. Há uma visão, há um sonho, há um desejo. E é isso que nos atraiu. E eu quero que você entenda isso, querido, porque quando nós nos unirmos de verdade por um propósito, por uma visão, com um sonho, nós vamos entender a direção que nós temos que seguir. E aí a gente vai abraçar essa visão, a gente vai começar a sonhar com essa visão. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que o Senhor falou comigo essa semana quando eu estava orando? Eu comecei a dizer algumas coisas para Deus e eu estava num momento de juízo com Ele, momento de crise. Foi tremendo porque na sexta-feira eu fui na célula dos meninos fazer uma visita e Deus usou o Júnior para profetizar e para falar algo a meu respeito, a respeito da pastora. E eu disse para eles, vocês não sabem, mas hoje eu abri o meu coração com alguém e eu disse exatamente sobre essas coisas. A gente precisa ser gerado nisso e entender isso, porque quando a gente entender, a gente vai fluir para o mesmo lugar, da mesma forma, com o mesmo propósito. E entenda, querido, não é à toa e não foi à toa que Deus te plantou aqui na CLPA. Não foi à toa que Deus te escolheu, te tirou de onde você estava. Eu não sei de onde você veio. Não foi à toa que Deus te resgatou do mundo e te trouxe para cá. Há um propósito de Deus, há um caminho em Deus, há uma direção de Deus, há um sonho de Deus a seu respeito. E é por isso que Ele te trouxe. E se não me falha a memória, a primavera começou ontem, não foi isso? Às 10 horas da noite, mais ou menos. Primavera é tempo de quê? Oi? Tempo de florescer. Nós estamos entrando numa nova estação. Eu quero profetizar na sua vida que é tempo de florescer. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o seu cheiro vai expandir a partir de você. E pessoas virão por causa daquilo que eles estão percebendo em você. Sabe o que Deus falou comigo? Ele falou assim, David, comece a pensar mais sobre o teu propósito. Eu falei, como assim, Senhor? Ele falou, você está pensando pouco. Queridos, eu sou um cara que eu acordo pensando em vocês, eu durmo pensando em vocês. Eu sonho a igreja, eu penso na igreja o tempo todo. E de repente quando eu estou lá com ele, ele falou, você está pensando pouco sobre aquilo que eu te chamei. E eu falei, então me fala o que é que eu tenho que pensar. E eu estava meio em crise com ele, dizendo o que é que eu tenho que pensar. E daí a pouco chega alguém, um profeta de Deus, uma profeta de Deus, e fala, Deus me dá uma palavra para você, pastor. Acabou o seu tempo de ser pastor de jovens. Deus vai começar a te levantar para outros lugares e você vai começar a liderar outras pessoas maduras. E aí eu entendi, porque a minha mente estava voltada só para nós aqui, para uma igreja jovem, mas o Senhor agora quer começar a ministrar também a respeito e sobre uma igreja madura. Eu falei, então tá bom, Senhor. Vou diminuir meu tempo de sono, de estudo. Vou me dedicar mais àquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. É tempo de florescer, querido. E Deus está falando isso para você. Comece a olhar para o seu propósito, para o seu chamado. Comece a entender para que você foi chamado. E comece a sonhar com isso 24 horas por dia. Comece a sentir, a perceber, a desejar, a ir ao encontro do chamado de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, o tempo todo.
é no trabalho, na escola, na rua, onde quer que você esteja. Viva por um propósito. Viva nesse lugar que Deus te chamou para viver e para estar. Eu disse para você que nós precisamos fazer alguma coisa. E principalmente o que nós temos que fazer é sermos obedientes à visão que Deus nos deu. Nós não podemos perder o caminho, nós não podemos perder a direção, nós não podemos perder o foco. Nessa noite Deus está querendo alinhar você. Por quê? Porque nós estamos em uma nova estação, e essa estação é o tempo de florescer. Agora você, para florescer, você precisa estar bem cuidado, bem adubado. Você precisa estar plantado no lugar certo, no terreno certo. Não se preocupe, porque o que tem que vir do céu virá. A chuva virá na hora certa, o sol virá na hora certa, porque o que vem do céu é Deus que manda. Mas tem coisas aqui na terra que eu e você temos que fazer. Quem vai adubar a terra sou eu e você. Quem vai cavar a terra sou eu e você. Quem vai plantar semente sou eu e você. Querido, entenda, tem coisas que eu e você precisamos fazer para que a resposta do céu venha. O profeta já profetizava dizendo: faça o que tem que ser feito na terra, porque o que tem que ser feito no céu já está determinado e vai acontecer. É a sua família que você quer ganhar, então faça o que tem que ser feito. Seja modelo, seja exemplo. Dê exemplo dentro da sua casa. Ore e profetize sobre o seu lar. Ao invés de amaldiçoar os seus filhos, comece a abençoar os seus filhos. Ao invés de amaldiçoar os seus pais, comece a abençoá-los, profetizar sobre eles. Ao invés de amaldiçoar o prato que está sendo servido à mesa no almoço de domingo, comece a agradecer e abençoar e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Aleluia. Nós temos que nos voltar para a visão, para o chamamento de Deus para mim e para você, custe o que custar, até que nada mais nos importe. Sim, tem um preço para ser pago. Eu não tenho dúvida de que há um preço. Só que esse preço, ele não vai trazer peso sobre mim, porque a Bíblia diz que o fardo de Jesus, Ele propôs: olha, venha, vamos trocar de fardo. Me dá esse fardo pesado e leva agora o meu fardo que é leve e suave. É um preço, mas é um preço leve e suave. Há um fardo, mas é um fardo leve e suave. E sabe quando é que o peso acaba? Quando o prazer chega. Sabe quando a dor acaba? Quando o prazer chega. Sabe quando deixa de ser pesado? Quando eu começo a ter prazer naquilo que eu estou fazendo, independente do que seja. Me lembro de alguém que chegou para mim e falou: pastor, deixa eu trabalhar no Casa do Pai. Falei: meu filho, mas não tem problema, eu lavo o banheiro, eu limpo os quartos, eu arrumo, não tem problema, eu só quero estar nesse ambiente, eu só quero estar nesse lugar, eu só quero estar envolvido nesse meio, só isso. Você precisa aprender a estar no lugar certo, na hora certa, para que quando a bênção chegar, você seja contemplado por ela. Ei, entenda, querido, quando eu falo de preço, eu estou falando de renúncia. Quando eu estou falando de que custa alguma coisa, eu estou falando de renúncia. Só que entenda, o preço, ele nunca será maior do que a graça que vai se manifestar, do que a graça concedida. É por isso que Paulo fala: as aflições do momento não se podem comparar com a glória que nos espera, que se manifestará em nós e através de nós. As lutas desse tempo não podem comparar com a glória que nos espera. Mas eu tenho que entender que o escândalo da minha conversão, o escândalo do meu arrependimento, tem que ser maior do que o escândalo do meu pecado, querido. A transformação da sua vida. Eu me lembro com 15 anos de idade que eu fui batizado no Espírito Santo. Os meus pais metodistas, a minha família, alguns crentes, outros não. E de repente eu mudei o meu comportamento na escola, dentro de casa, na rua. Eu parei de jogar bola, eu parei de usar bermuda. Pastor, o que é isso? Eu não sei te explicar muito não, mas naquele tempo foi necessário isso na minha vida. Eu parei de assistir televisão, eu mudei o meu comportamento dentro de casa. O escândalo do meu arrependimento foi maior do que o escândalo do meu pecado. O meu mau exemplo que eu dava na rua como adolescente e dizia ser crente, agora as pessoas estavam assustadas, porque o David não jogava mais bola, o David não conversava mais na sala de aula. O que está acontecendo com esse menino?
Eu estava tendo um encontro real com Jesus, e o escândalo do meu arrependimento estava sendo maior do que o escândalo do meu pecado. Nós precisamos aprender isso. A sociedade aí fora precisa saber que você está sendo transformado, que você está sendo mudado, que Deus está gerando algo no seu coração que vai causar escândalo. Como assim? Deus entrou, Deus me tocou, Ele me tomou, e agora eu sou a habitação dEle, Ele mora aqui. É por isso que eu sou diferente. Ei! Cheira pra caramba, cheio. Você precisa entender essas verdades em Deus, querido. Há um propósito, há um chamado de Deus para você ser alguém diferente do que você tem sido até agora, porque há um propósito, há um lugar que Ele quer te levar, e esse lugar é muito mais alto do que você pode imaginar. Mas você precisa fazer alguma coisa. É preciso acolhermos a direção do Espírito. Não podemos ser rebeldes, mas temos que ser sensíveis à voz de Deus. O que Ele está dizendo para você? O que você tem que renunciar hoje? Qual é a postura que você tem que tomar a partir de hoje? Qual é a medida? Qual é o comportamento que você vai mudar a partir de agora? Ei, Deus está te chamando a arrependimento. Ele está dizendo: você precisa tomar uma postura. Há uma decisão a ser tomada. E eu quero dizer para você que Deus, Ele não quer que nós tenhamos sonhos abortados. Ele não quer que tenhamos projetos abortados. Eu falei para você semana passada sobre os meus sonhos, sobre uma carta que eu escrevi para Deus. E se eu ler essa carta para você, você vai dizer: pastor, mas isso tudo já aconteceu na sua vida? Sim, é por isso que eu comecei a sonhar novos sonhos, Bia, para não parar, né? Vai que Deus fala assim: não, chega, deixa eu tirar você. Eu acho que eu vou até escrever uma nova carta para Ele. Você precisa entender essas coisas, queridos. Deus não quer que os seus sonhos sejam abortados. Pelo contrário, o desejo de Deus é que tudo que está aí no seu coração agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Quando você olha para frente, você vê o seu futuro. Você se vê casado, com os seus filhos sendo gerados igual o Flávio. Aleluia pelo Flávio. Marcos. Toma posse aí, Desson. Quando você vê a sua família, quando você vê as suas conquistas, há um sonho aí no seu coração, e Deus está dizendo: anda no meu propósito, anda na minha presença, anda segundo o meu coração, anda alinhado com o meu espírito, e eu vou realizar os desejos do teu coração. Ei! Aleluia! É a Bíblia quem diz isso, querido. Mas eu quero dizer para você nessa noite: é tempo de florescer. Deus vai começar a realizar sonhos. Eu já vejo Deus tirando mais algumas pastas daquele closet que Ele mostrou para o Judson aqui no dia que o Judson veio. Aleluia. Eu já estou vendo Ele tirando mais algumas pastas, mais algumas promessas. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você. Deus mandou que eu orasse por 21 dias. Eu comecei hoje. E se você quiser, vem orar comigo. Eu vou estar aqui na igreja às 19 horas orando, 19 às 19h30. Eu comecei hoje orando na minha casa em jejum. Então, se você quiser, jejue comigo durante esses 21 dias. Comece amanhã comigo. E 7 horas vem orar aqui na igreja comigo. Nós vamos orar por 21 dias. Deus falou que Ele tem uma resposta para me dar. Eita! Prepara, igreja. Sabe por quê? Porque eu não peço nada para mim, não. Eu peço é para nós. O meu sonho é coletivo. Sempre quando eu sonho sobre vocês. Então, se Deus falou que tem uma resposta para mim, é porque Ele tem uma resposta para você, uma resposta para nós. Eu acredito na palavra do Senhor. Prepara o seu coração.